Agora, vamos dar início à segunda parte da nossa reunião, dia 26 de fevereiro de 2025, são 19 horas e 57 minutos. Estamos com exatamente 91 colegas online. E a primeira coisa que nós vamos fazer é a leitura do poema de número 70, cujo título é Caminho da Vida. Aí eu vou pedir a vocês que abram a página 304 do livro, tá bom? Reiki como filosofia de vida. Desculpa, página 308, tá? Eu não atualizei ali. Página 308. E vamos fazer a leitura. Análise do poema 70, Caminho da Vida. Melhor seria não tomar o caminho mais perigoso, mesmo que penses que assim chegarias mais rápido ao destino. A pessoa quer chegar mais rápido. Aqui fala sobre a pressa. E ele fala para não pegar o caminho mais perigoso, porque nós temos o poder de escolher. Entendeu? Um livre-arbítrio, né? Então, às vezes, você pega um caminho mais perigoso para ganhar tempo e dá tudo errado, não é isso? Então, vamos lá. Aqui o imperador Meiji utiliza a expressão caminho da vida, título do poema com o significado de a direção ou meio de vida escolhido por cada um. A expressão caminho mais perigoso aparece com o significado de uma decisão adotada que possa gerar sofrimento, dificuldades e arrependimento. Não é raro encontrar pessoas que, num ato impensado, mudaram o rumo das coisas, comprometeram ou destruíram algo que fora construído arduamente. O imperador recomenda cautela com as decisões importantes. Devemos sempre analisar bem, usar a razão, né? O que vamos fazer para que nossas ações sejam úteis, proveitosas e edificantes. Somos, a princípio, todos colocados por Deus, né, na estrada principal da vida, que nos conduz rapidamente até a primeira bifurcação. Deus não obrigou você a morar em São Lourenço. Ele te colocou lá no Rio, né? Mas ele não obrigou você a vir para cá, né? Aí uma bifurcação. Você não pode morar no Rio, em Petrópolis e em São Lourenço ao mesmo tempo. Aí vem as escolhas, né? Esse poema fala de escolhas. A vida é feita de escolhas. Temos a liberdade para decidir qual caminho desejamos percorrer. O ser humano é dotado do livre-arbítrio, ou a capacidade de tomar decisões por sua própria conta e risco. As escolhas são nossas e devemos nos responsabilizar por elas. Platão disse: Deus não é culpado, a culpa é de quem escolhe. Ocorre que as bifurcações são muitas, além de que o caminho que desce e o caminho que sobe são os mesmos. Escolher um é excluir o outro. Em geral, optamos pelo caminho mais fácil. É importante escolher sem impulsividade. Você vê, eu vim morar aqui com Rita em janeiro de 2021. Logo, em meados. Fez agora 4 anos. Essa questão de desativar o Instituto de São Paulo, a gente ficou 4 anos avaliando, pensando. Não foi tão simples, entendeu? Então, nós não tivemos pressa, Rita e eu, de resolver essa questão. Foram 4 anos para tomar uma decisão importante. Com muita reflexão. Pois uma vez feita a escolha, algo sempre é deixado para trás. Sábio é aquele que consegue discernir isso, tomar atitudes mais assertivas na vida. Aí não pode ter pressa, senão a gente não vai ter atitude, não vai refletir o suficiente. Não vale a pena correr
riscos desnecessários. Muitas atitudes são desastrosas pelo simples fato de agir sem a reflexão prévia necessária. Em todos os tempos, os prudentes venceram os audazes e impulsivos. Na maioria das vezes, não precisamos ser tão apressados em decidir nada. Eu acho que também não precisa esperar 4 anos para decidir, né? É que eu sou taurino, Gisela. Taurino é devagar, né? Não precisa ser 4 anos também, mas também não precisa ter pressa. Se nos deixamos levar pelas emoções momentâneas, que é a pressa, podemos causar muitos danos. Aquele que pensa antes de agir raramente se arrepende. Antes cautela que arrependimento. A mensagem implícita no poema é que nossas escolhas determinam os nossos destinos, nossa vida e o nosso futuro. Não são raras as vezes que temos que escolher entre um caminho longo e seguro e outro mais rápido e perigoso. Quem se expõe ao perigo, uma hora perde. Geralmente, o caminho com menos obstáculos é o caminho do perdedor. Ele foi. Eu vou por aqui que é mais fácil e mais rápido. Mais perigoso. O outro é mais seguro, mas tem obstáculos, é mais longo. Por que Mikao Sui trouxe esse poema para o Reiki? O mestre Mikao Sui afirmava que o Reiki é um caminho correto de vida. E o título do poema qual que é? Caminho de vida. A entrevista contida no manual com o título Reiki Ryo Hurikei, que Mikao Sui entregava aos alunos dele, quando ele lecionava, contém a seguinte pergunta. Nós temos a tradução juramentada por um tradutor oficial do consulado japonês do Rio de Janeiro, que é o Hasu. Entrevistador. O que é o Zui Reiki Ryoho? Técnica terapeuta Reiki Zui. Mikao Sui respondeu, então, isso saiu da boquinha dele. A técnica tem por objetivo, primeiramente, a saúde da mente. Mente sã, corpo são. Não é prisão de ventre, enxaqueca, isso também. Mas a prioridade, tem uma técnica japonesa que eu ensino no mestrado, Nentatsu, Seikaku Kaizenho, que atua diretamente na mente. Então, a técnica tem por objetivo, primeiramente, a saúde da mente e, secundariamente, a saúde física, porque o corpo é o teu templo. Ele precisa ter saúde para que você evolua. Se você não tiver saúde, a vida fica insuportável. Você não estuda, não trabalha, não namora, não caminha, não ganha dinheiro, não faz mais nada. Então, o reiki fortalece a mente e o físico. Agora que vem o que interessa para a gente. Serve também para direcionar um caminho correto de vida. Eu botei em letra maiúscula, em negrito, para vocês, e falei que o grifo é meu, é nosso, observando as palavras deixadas pelo imperador. E aí vem Jesus, o mestre Jesus disse, sejam simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Mateus capítulo 10, versículo 16. Se você é prudente, você não vai pegar um caminho perigoso. Jesus recomendava prudência. Ok, vamos lá, pessoal. 90 colegas no grupo. Já fizemos a leitura, agora vamos fazer a explicação da mensagem espiritual do poema de número 70, que é o item 9. Vamos ler novamente o poema. Caminho da vida, melhor não seria tomar o caminho mais perigoso. Eu vou aqui que é mais rápido, mas é mais perigoso. Até para chegar no Rio, Rita e eu, a gente escolhe se é a Avenida Brasil, se é a linha vermelha, se vai pela Lagoa, pelo Aterro, entendeu? Nós temos uma preocupação. Mesmo que penses que assim chegaria mais rápido. Fala da pressa, né? Fizemos a leitura, aí a gente começa sempre com uma citação de Isaac Newton, que é figura-chave na Revolução Científica. Daqui a 2 anos vai fazer 300 anos que ele morreu.
E ele falou o seguinte: se vi mais longe, Isaac Newton, né? Foi por estar apoiado no ombro de gigantes. Por isso que eu trago um monte de gigantes, para mostrar para vocês que o poema é importante. Tá? Gigantes da Bíblia, em geral Jesus, né? Cientistas e poetas, filósofos, né? Aí coloco aqui que a ciência é o caminho para se chegar a Deus pela razão, fundamental, né? Esse ano teremos um congresso de Reiki, vou mandar para vocês o convite, e vai ser dia 9, 10 e 11 de dezembro, agora de 2025, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Por que que o reitor aceita? Porque a gente não leva o Reiki para o lado do esoterismo, do misticismo, dizendo que é religião, que é seita. A gente vai pelo caminho da ciência, da física quântica, né? Aí tem uma imagem aqui mandada pelo Lobão, que fala sobre a dualidade. A dualidade são duas perspectivas diferentes da mesma realidade. É uma pilha só, tem um lado positivo e negativo. Aí vocês vão ver a imagem de Buda com o lado negativo. Somos luz e escuridão. Quem não compreende a sua dualidade desconhece a si mesmo. Então, nós temos isso dentro de nós. Aí trago o primeiro gigante para vocês, que ele foi reitor, presidente da Escola Nacional Superior de Tóquio durante 20 anos, de 1900 até 1920, recebeu várias condecorações do imperador na época, né? E ele fundou o judô também, que foi Jigoro Kano. Ele morreu em 1938, ele tinha 78 anos de idade. Eu treinei judô, né? E nós tínhamos sempre fotografia, essa mesma foto. E ele diz, Jigoro Kano, que a dualidade, tá? A sombra e a luz, o bem e o mal, é a condição da vida. Sem oposto nem contrastes, a vida não é vida. Então tem que ter gente ruim. Porque se todo mundo fosse bonzinho, não haveria virtude nenhuma em ser uma pessoa boa. Tem que ter corrupto. Porque se todo mundo fosse honesto, não haveria virtude nenhuma em ser honesto, porque todo mundo é igual. Então tem que ter bandido, tem que ter de tudo. Deus criou o mal para que houvesse uma dualidade, a gente pudesse evoluir. A história do anjo caído, né? Como é que um anjo cai? Se não existe involução. Ó, vai você fica responsável por essa parte. Logo eu falei, é você. Aí a pessoa vai e assume aquele papel, igual ser subsíndica do prédio lá, né? Eu sei que você pediu, né? Então eu trago para vocês um poeta, gosto dos poetas porque eles nascem já poetas. O orador, o escritor, ele pode se fazer, né? Mas o poeta ele já nasce feito. E os poetas são conectados diretamente com Deus, que é Victor Hugo, nasceu e morreu na França, morreu em 1885, tá? 140 anos atrás. E ele foi um romancista, foi um poeta, dramaturgo, né? E Victor Hugo disse o seguinte: graças à sombra apreciamos a luz, e graças ao vício admiramos a virtude. E aí eu trago uma citação minha, que o que é mais elevado, que é o bem, não pode existir sem o que é menos elevado, que é o mal. Tá? Um não existe sem o outro. E aí agora vamos analisar essa mensagem espiritual, caminho da vida, né? Melhor seria não tomar o caminho mais perigoso. Ele recomendou, né? Não vai por aqui que é perigoso. Mesmo que penses que assim chegaria mais rápido. Ele está falando de quê? É um poema negativo que fala sobre a pressa. Não tem um ditado que o apressado come cru, né? Fala sobre pressa. E fala sobre perigo, risco. Tá? Ah, eu vou fazer uma oração e vou subir uma comunidade violenta lá no Rio de Janeiro. Jesus mandou ser prudente. Tá? Você tem que fazer a sua parte. Lembra da parábola do camelo? Confie em Deus, mas amarre o seu camelo. Então, esse poema fala sobre perigo, sobre risco, sobre arriscar-se. Não escolhe por aqui que é perigoso. Mas ele fala principalmente sobre a pressa. É um poema negativo. Então, qual o lado positivo que a gente vai analisar na dualidade? Calma. Tá com pressa, tá com calma, né? Perigo e risco. Arriscar-se. Segurança, prudência.
e cautela. Então, nós vamos começar pelo lado negativo. Eu estou no grupo, tá? Eu mandei para vocês as imagens. Vou começar pelo lado negativo e sempre com a Bíblia, né? Trago para vocês provérbios. Provérbios servem para entender a sabedoria e o caminho da vida de forma mais clara, né? Parte dos provérbios é atribuída a Salomão, filho do rei Davi, rei de Israel. Então, eu trago Provérbios, capítulo 21, parágrafo 5. Quem planeja com cuidado tem fartura. Quer dizer, você planejar sem pressa. Mas o apressado acaba passando necessidade. Você vai com pressa, dá tudo errado. Olha o que Provérbios traz para a gente. Tá? Fala que a gente deve planejar, pensar, refletir, né? E sem pressa. Aí tem uma citação minha que eu coloquei em seguida. Mantenha sempre a calma. Cultive esse hábito. É nos piores momentos que mais precisamos dela. Esteja preparado. Ter calma, tá? Aí vamos para um cientista, né? Quem que eu trago? Ele viveu há 2.300 anos atrás, tá? Foi fundador da Academia de Atenas, que foi a primeira universidade, a primeira instituição de ensino superior no mundo ocidental. Ele que criou, foi um grande matemático, que foi Platão. Tá? Ele morreu no ano de 347 a.C. Olha o que Platão falou. Deus não é culpado. A culpa é de quem escolhe. Nós temos um livre-arbítrio, Deus deu esse atributo para que você possa escolher, aí depois a culpa é de Deus. A pessoa casa com uma pessoa errada, Deus não obrigou ele a casar. Depois, a culpa é de Deus, porque não deu certo. Tá? Aí o primeiro gigante que eu trago para vocês, que foi Heródoto, que nasceu na Turquia, morreu na Itália, também antes de Cristo, no ano de 485, foi um historiador e um geógrafo, né? E escreveu muito sobre geografia e história, né? Os mapas. Olha o que Heródoto falou. A pressa gera o erro em todas as coisas, não é numa coisa. Tudo que você for fazer com pressa, vai fazer com erro. Não pode ter pressa. E aí eu coloco uma citação minha. Quando fazemos algo de bom sem pressa, colocamos mais atenção naquilo que fazemos. Até aplicar reiki. Se você não tem pressa, você vai observando o ribique, o que você está sentindo em cada lugar. Tá? E aí eu trago para mim, trago uma citação minha, né, do lado negativo. Desse poema, o lado negativo fala de pressa e perigo. Quem se expõe ao perigo, uma hora perde. A pessoa vai arriscando, 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 chega uma hora que ela perde. Agora vamos trazer o poema que é negativo para dentro do reiki. Por que Mikao Sui trouxe ele para dentro do reiki? A gente começa pela Bíblia. Novamente, Provérbios. Agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. E esse poema fala sobre o caminho da vida. E sobre pressa, pegar o caminho errado. Provérbios 19, segundo parágrafo. Agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. Aí eu trago um cientista para vocês. Ele era um pesquisador e também era poeta, tá? Que foi Henri David Thoreau. Nada é tão útil ao homem como a resolução de não ter pressa. Também não pode ficar parado. Ficar parado não pode. Você tem que. O Einstein não falava que a vida é como andar de bicicleta. Para você manter o equilíbrio, você tem que manter o movimento. Você não pode ficar parado, mas não também ter pressa, né? Aí trago um gigante que foi Masaharu Taniguchi, que recebeu tudo por revelação de vida, né? Ele foi o fundador da Seishonoe, que eu gosto muito e admiro, né?
E o principal livro dele, que é A Verdade da Vida, já vendeu mais de 19 milhões de exemplares. Um livro desse japonês. E Masaharu Taniguchi fala o seguinte, eu estou dentro do Reiki, tá? Não é preciso ter pressa. Querer fazer nível 1, 2, 3A e 3B no mesmo dia. Tudo rápido, fazer uma sessão rápida. Então, não é preciso ter pressa. A impaciência acelera o envelhecimento, eleva a pressão arterial e apressa a morte. Tudo chega a seu tempo. Ele pedia que nós fizéssemos tudo com calma. Aí tem uma citação minha. Eu estou dentro do Reiki do lado negativo do poema, tá, pessoal? Quando fazemos algo de bom sem pressa, aplicar Reiki, por exemplo, fazer um curso de nível 1. Na pandemia, o nosso curso eram 2 horas por dia, todo dia de domingo a domingo, por 30 dias. Todo mundo achando que ia morrer, né? Então vamos morrer todo mundo feliz, unido no Reiki, né? Aí eu não tinha pressa nenhuma. Eu falava, vamos falar do Dr. Hayashi. Ficava 2 horas falando do Dr. Hayashi. Vamos falar de Havaio Takata. Ficava 2 horas falando. Então, quando fazemos algo de bom sem pressa, colocamos mais atenção naquilo que fazemos. Lógico. Tá? A tartaruga conhece melhor o caminho do que o coelho, né? O coelho vai, não conhece nada. A tartaruga vai olhando. Minha mãe tem um monte de tartarugas em casa. Ela comprou 2, porque um comeu a tartaruga. Ela chegou na feira e essas tartarugas é para assar, para comer. Ela ficou desesperada. Aí ela pegou o dinheiro da feira. Quanto é que é? Comprou as 2 tartarugas, ficou sem dinheiro para fazer feira e levou para casa. Aí elas começaram a botar ovos e hoje minha mãe tem umas 30, 40 tartarugas. Ela faz isso com galo. Isso aí é para quê? Para fazer galinhada. Mas como vai? Vai matar? Vai. Ela compra o galo e leva para cá. Semana passada ela recebeu um galo. E aí os bichos fazem a festa, né? Então vamos agora para o lado positivo, porque a gente assumiu esse compromisso de analisar o poema sempre pelo lado da dualidade. Então o poema é negativo, agora vamos para o lado positivo. O lado positivo, se o negativo é pressa, positivo é cautela, né? Calma, né? E se o negativo é perigo, positivo é segurança, é prudência, é cautela. Então vamos novamente para Provérbios. Provérbios 27, 12º parágrafo. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. Ele não vai pelo perigo. O inexperiente segue adiante, porque está com pressa, né? E sofre as consequências. Está em Provérbios. Aí eu trago para vocês um cientista, que foi Pitágoras, que viveu no ano de 495, mais de 2.500 anos, né? E interessante que os pitagóricos, Pitágoras, eles acreditavam em reencarnação da alma, a transmigração dos corpos, tá? Quem estuda um pouco, ele foi um grande filósofo, Pitágoras, e foi um matemático grego, tá? E ele é o fundador do movimento chamado pitagorismo, ele que fundou, que acreditava em reencarnação. Ele nasceu em Samos, na Grécia, e morreu na Itália. Olha o que Pitágoras, o cientista, falou. A prudência, Jesus falou a prudência, prudente como serpente. A prudência é o olho de todas as virtudes. Porque não adianta você ser gentil e morrer, levar um tiro, uma bala perdida. Você vai evoluir, entrar no caminho do trigo. Você tem que ser prudente, né? Então, para que você possa desenvolver as outras virtudes, o amor, a humildade, a tolerância, você primeiro não pode morrer. Poema da semana passada. Se expor ao perigo, ser prudente. E aí eu trago um gigante, que é Victor Hugo, poeta, hoje já falamos dele. A prudência é a filha mais velha da sabedoria. O objetivo todos, um grupo de estudos. A gente quer o quê? Ser sábios. O que é sabedoria? É o conhecimento aplicado. A gente aprende nos cursos, só que tem que... Aí, os reis jus é que vão fazer que vocês apliquem o conhecimento, colocando o poema no coração, né?
Então, a prudência é a filha mais velha da sabedoria. Aí eu trago para vocês uma citação minha, lado positivo, antagônico do poema, não entramos no reiki ainda, que a melhor proteção é a prudência, não se expor ao perigo. Não, eu não vou lá que é perigoso. Você está prudente como serpente. Então, a melhor proteção não é fazer oração para o Arcanjo Miguel e entrar numa comunidade violenta. É você não ir lá, se amarrar o camelo. Agora, vamos pegar o poema, o lado antagônico, positivo, porque o poema, a mensagem é negativa, e vamos jogar dentro do reiki agora. O lado antagônico, tá? Aí eu trago para vocês Jesus, Mateus capítulo 10, versículo 16. O mestre Jesus disse: sejam simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Você não pode ir e correr risco, lugares perigosos. Às vezes eu quero ir num lugar no Rio de Janeiro, antigamente a gente ia, barra shopping, aqueles shows, só que aí tinha que passar por lugares perigosos, e Rita hoje pede para mim não ir e eu não vou, né? Ela tem razão, né? Ó, não vão para lá que tem acontecido assaltos e problemas. A gente adora o Rio de Janeiro, eu me criei lá, né? Eu sinto amor pelo Rio e tenho alguns dos meus melhores amigos são cariocas, né? Aí eu coloco uma citação: seja cauteloso e precavido em qualquer situação. As pessoas prudentes raramente tropeçam. É sempre melhor prevenir que remediar. Aí eu trago um cientista que foi Confúcio, né? Por que eu considero ele um cientista? Porque ele que criou a norma de comportamento da sociedade chinesa há mais de 2000 anos. Essa parte comportamental filosófica, né? Ele estudou profundamente o comportamento humano. E Confúcio, que é um mestre ascensionado do segundo raio, chama amarela, né? Ele diz que os que são prudentes e humildes raramente tropeçam. O orgulhoso, ele perde a humildade, acaba tropeçando, né? Aí eu trago um cientista que foi Sófocles, nasceu e morreu na Grécia também, antes de Cristo, em 496, coloquei a imagem aí para vocês. O raciocínio, que é a razão, e a pressa não se dão bem. Você querer pensar, raciocinar, avaliar e com pressa, a pressa não dá certo com a razão, tá? E aí eu trago uma citação minha, já no lado positivo e dentro do reiki. Não adianta querer apressar-se, fazer os 125 poemas em um mês. Não adianta querer essa expansão da consciência em pouco tempo. Por isso que é um processo, um poema por semana. Não adianta querer apressar-se, tentar antecipar os fatos. Tudo acontece no seu devido tempo. Não adianta você querer tirar a fruta antes da hora. Tá? Um abacate antes da hora. Ele está duro, está verde, está amargo. Tá? Tem que tirar o abacate na hora certa. Tirar a criança antes da hora. Tem que esperar os 9 meses. Mais importante do que a pressa é estar no caminho certo. E nós estamos aqui no grupo de estudos, nós estamos no caminho certo. Então, muito mais importante do que a gente ter pressa, tem gente que já me perguntou, pouca gente, mas não dá para fazer 2 poemas por semana, 3 para a gente agilizar? Para não dá. Que implica num ritual, a mudança de lua, por isso que a gente criou aquele material, né, que é o diáriozinho, né? Mostrando que toda semana, o dia que muda a lua, tá aqui. Tem até a logomarca do grupo de estudos Mikao Sui. Esse é o do ano de 2025. Tá? Quem não é do grupo de estudos, a gente disponibiliza lá no nosso site. O pessoal do grupo de estudos, Rita manda, né? Agora, eu prometi a vocês que todo poema eu ia apresentar um documento original da Uzui Reiki Ryoho Kakai. E eu trago para vocês a entrevista, tá, de Mikao Sui, que está no livro Reiki Apostilas Oficiais, página 438, tá? Que eu acabei de ler.
Acabei de ler quando eu li o poema lá. O entrevistador, o que é o Zuirei Criorro? Mikao Sui, a técnica tem por objetivo, primeiramente, a saúde da mente e, secundariamente, a saúde física. Fortalece a mente e o físico. Serve também para, eu botei em negrito, tá vendo aqui? Direcionar um caminho correto de vida. E o título do poema é Caminho de Vida. Caminho correto. Mikao Sui que falou isso. Observando as palavras deixadas pelo imperador Meiji, que foram os poemas. E os 5 princípios. Se a mente estiver no caminho correto e saudável, o corpo físico será fortalecido naturalmente. Agora, qual é a mensagem espiritual desse poema? Deixa eu tomar uma água. Qual é a mensagem espiritual? Coloquei para vocês. Estar no caminho certo é mais importante do que a pressa. E a gente está no caminho certo. Para isso que existe o grupo de estudos de Mikao Sui. Para tirar as pessoas. São 2 filas, não tem a terceira. Do joio e do trigo. É tirar as pessoas da fila do joio e botar na fila do trigo, naquele caminho. Para as pessoas pegarem o caminho do bem, expandirem a consciência e evoluírem, se aproximarem de Deus. Então, nós estamos aqui no grupo de estudos, caminho correto. Então, estar no caminho certo é mais importante do que a pressa. Não existe uma iluminação instantânea. O sujeito está todo errado, daqui a pouco virou mestre ascensionado, atingiu o nirvana. Não existe isso. A iluminação instantânea, ela ofusca. A pessoa está na escuridão, joga a luz, ela fica ofuscada. Então, esse despertar de Kundalini, isso é paulatino, tá? Não adianta ter pressa. Para onde se vai é mais importante do que quão rápido se está indo. Bom, pessoal, eu vou abrir. Eu vi que o Paulo Demétrio... Olha, Rita colocou aí o depoimento da Joyce do Amaral, que entrou hoje. Ela esperou o momento certo, veio aqui em casa, né? Comeu uma pizza conosco, e ela veio aqui em casa para dizer que ia entrar no grupo de estudos, entrou hoje. E ela deu esse depoimento, Rita colocou no grupo. Tá? Devia botar também, Johnny, segurança, calma e prudência. Sim. Essas 3 palavras são fundamentais. Sim, exatamente. Então, tem aqui o vídeo, né? O videozinho da Joyce. Aí eu vou abrir o grupo. Paulo Demétrio, não sei se ele está no pedaço aí. Se ele não tiver, tá, acabou de postar. Muito grato, Paulo. Vou abrir o grupo de estudos, fevereiro de 2025. O grupo de convidados também foi aberto, tá? A figurinha está lá, informando. E eu acho que é um poema extremamente importante, porque lembra que eu falo para você, Gisela, esse poema não é para você, às vezes eu falo. Esse poema é para mim também, porque eu cometi esse erro. Minha mãe está me ouvindo, eu entrei na universidade, fiz o vestibular em janeiro de 1978. Eu tinha 16 anos, fui aprovado, eram 29 candidatos por vaga. Aí a alegria que eu senti quando eu vi, né, que eu tinha sido aprovado, eu sempre me conecto com esse momento. Estudava de domingo a domingo, feriado, de noite, de madrugada, que era mais silencioso, e fui aprovado. E aí eu entrei para o 2º semestre, agosto, e fiz 17 anos em maio. Fiz 21 anos em maio, em junho eu era engenheiro. Eu tive pressa, porque aí o tempo era no mínimo 4 anos, no máximo 7. Você que determinava o seu ritmo. Todos os meus amigos que foram sem pressa acabaram encontrando um caminho melhor. Fizeram mestrado, doutorado, passaram num concurso que tinha que ter mestrado. Eu queria formar para ajudar minha mãe, fui lá para a floresta do Amazonas. Eu precisava ganhar dinheiro, ajudar minha mãe, né? Eu
tem mais 3 irmãos, minha mãe dando um duro danado. E aí eu tive pressa. E não foi só isso, não. Depois outras decisões que eu tomei, profissionais na minha vida, no Amazonas, com pressa. Eu entrei pelo cano. Eu vou por aqui que é mais rápido, mas era arriscado. E deu errado. Entendeu? Então, esse poema é para mim, tá, pessoal? O Paulo Demétrio falou para ele que o poema é para ele. Eu lembrei de você, Paulo, que quando eu estava, ele entrou no grupo de estudos, e o Paulo Demétrio, ele fez o Shimpden, ele aprendeu os rituais todos. Só que ele recebeu a iniciação, ele já queria saber que símbolo que eu tinha botado no teu chakra básico. Falei, mas, Paulo, você não fez nenhum curso. Não, que eu vi que você fez um desenho. Eu falei, mas calma, eu vou ensinar lá, gente. Aí ele foi lá no curso e aprendeu. Então, Paulo, não é só você não, viu, Paulo? Eu sou a mesma coisa. Eu ainda falei para ele, eu também sou igual a você. E a gente, muitas vezes, entra pelo cano, por pegar um caminho perigoso, né? Aí a Maria José, lá de Portugal, muito querida, né? Hoje é uma das minhas amigas muito queridas. Está agradecendo, Ana Rosélia. Muito boa noite, mestre Johnny, e a todos. Poema maravilhoso. Fala das nossas escolhas. Isso mesmo, tá? A Darlene colocou uma imagenzinha aqui que, se eu tivesse encontrado, eu teria usado essa. Jeito fácil e o jeito certo. Adorei essa imagem aqui, viu, Darlene? Muito grato. Quando a gente fizer novamente os poemas, eu vou usar a imagem da Darlene. Eu coloquei a mesma imagem, só que coloquei em inglês, né? E nós somos brasileiros, portugueses, a gente fala português. E a Darlene falou, lindo poema. É a Fabiola Gondim, excelente poema, mestre, gratidão por compartilhar esse poema conosco. A Bárbara Artagão, mora lá no interior do Rio de Janeiro, nossa amiga. Dito popular, quem tem pressa come cru, exatamente. Isso mesmo, Bárbara. E a Thaís, que vai fazer o caminho de Santiago conosco, muito importante esse poema, nos dias de hoje, onde a pressa e o imediatismo estão atormentando a mente e adoecendo as pessoas. Ele nos mostra a importância de seguir o tempo natural das coisas. Exatamente, Thaís. Luciane Tavares, outra amiga querida, né? Conheci o pai dela, conheço a Luciane, desde a fundação do Rio de Janeiro, ela é do Rio. Esse poema é para mim. Eu também acho, Luciane, eu também acho você um pouco apressado, mas eu também sou, né? Como se fosse a mensagem especial para essa semana. Aí a Cirlei está agradecendo, né? Cirlei Furtado, a Marinês, bispo da Nóbrega, né? Nossa mestre lá de Brasília, né? Estar no caminho ser mais importante que a pressa. É o que precisava ouvir hoje. Eu que escrevi isso, viu, Marinês? Aí a Vanessa Cevaroli, lindo poema. O caminho da vida é traçado pelas escolhas que fazemos a cada instante. O poema nos lembra que, mesmo diante das dificuldades, devemos seguir com clareza e retidão. Nossas decisões moldam nosso destino e, ao escolher com um caminho alinhado à verdade, caminhamos em harmonia com a energia do universo. Exatamente, Vanessa, sem pressa. O universo não tem pressa. Que cada passo seja guiado pela luz do reiki e pela sabedoria interior. Muito bonito, parabéns, Vanessa. Êmico, né? Muito bonito, mestre, muito querida, nossa amiga de Porto Rico. Aí a Cristina Luz, também, figura histórica, só é jovem na idade, mas ela chegou no Instituto quando nós inauguramos. Cristina Luz, né? Nem sempre temos condições de maturidade para uma boa escolha. Pois é, Cris. Eu tinha 16 anos, 17, 18, 19, tinha que fazer escolhas, né? E às vezes espiritualmente precisamos passar por aprendizados. Aí a gente aprende mais errando do que acertando, né? Aí vamos ver o Luiz Paulo Sobral, nosso amigo do Rio de Janeiro, vai fazer o caminho também. Pressa é inimiga da perfeição. Pressa é inimiga. A espera é inimiga da razão. Mas a prudência não tarda em ser sábia. É muito bonito, Luiz Paulo.
Aí Luiz Paulo coloca que a pressa é inimiga da perfeição, que é um dito popular. A Irene, né? Ela se esforça, né? Ela tem sido muito amável, né? Ela escreve em português, ela é catalã, né? Fala espanhol e fala catalão, que é um idioma totalmente diferente do espanhol. Costumes, os hábitos de alimentação, parece é um outro país dentro da Espanha, né? E ela é de lá, a Irene Castilha. Estar no caminho certo é mais importante do que a pressa. Estar próximo de Deus da evolução da alma. Brian ajuda o todo. Barcelona. Rita e eu ainda vamos te visitar aí, viu, Irene? Eu já fui muitas vezes a Barcelona, trabalhei em Barcelona, né? Congressos de Reiki em Barcelona. Gratidão infinita por estarem aqui, queridos amigos do Reiki. A Lita, lá de Portugal, nossa querida amiga, Lita Cabeleira. Esse poema tem tudo a ver com a decisão que tomei de entregar as chaves do meu gabinete. Pois é, você me falou essa semana retrasada, passada, que você entregou. Agora, sem pressa, vou procurar outro local para abrir novo espaço. Faz muito bem, sem pressa. Esse poema tem tudo a ver com o seu momento, né, Lita? Muito grata. Rosileide Farias da Silva, cada poema é um grande aprendizado. Como diz o ditado popular, a pressa é inimiga da perfeição. Muito bem, Rosileide. Aldila Margarida Favalesa, poema esclarecedor. No geral, somos apressados e acabamos fazendo escolhas erradas. Aí tem uma citação aqui que vem de Lewis Carroll, de Alice no País das Maravilhas. Alice perguntou: Gato Cheshire, pode me dizer qual o caminho que eu devo tomar? Isso depende muito do lugar para onde você quer ir, disse o gato. Eu não sei para onde ir, disse Alice. Se não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Exatamente. É engraçado, lembrei de algo da minha infância. A TT que colocou isso. TT vai fazer o caminho conosco também, nossa amiga de São Paulo. A Luciane é para todo mundo que gosta de atravessar fora da faixa de pedestre. E às vezes eu vou, a Rita falou, mas você escreveu no livro Reiki para Criança que tem que ser na faixa de pedestre, tem que olhar para um lado e para o outro, mesmo que seja mão única. Eu escrevi isso, livro Reiki para Criança. E às vezes não vem carro, aí eu vou atravessar fora da faixa. E teve uma vez que eu estava com meus netos, e ela falou: olha o exemplo que você está dando para os seus netos. Aí eu voltei, fui lá na faixa, né? E quanta gente atravessa fora da faixa. Às vezes tem uma passarela na Avenida Brasil e o pessoal atravessa e morre atropelado, né? Em vez de subir na passarela de pedestre, né? Exatamente isso, Luciane Tavares. Aqui em Copa vejo muito, até idoso. Eu também morei em Copacabana. Em Copacabana, né? Na ilha em Copacabana. Muito bem. Eu acho que serve para todos nós, né? Pena que eu descobri esse poema, entendeu? Eu já estava com 50 anos de idade. Deixa eu ver meu cunhado lá da Ilha do Governador, Alexandre, poema muito objetivo para o momento atual de nossa sociedade. Percebemos até o falar dos mais jovens muito rápido. E na hora de digitar, eles botam, vejo, valeu, VLD, eles botam umas coisas, eu não entendo o português, né? A grafia. Exatamente isso, Alexandre. Sempre com pressa, né? Os jovens, né? Elizabeth Elim, minha querida amiga, né? Minha sócia, vai fazer o caminho também. Cada poema é um novo aprendizado. As nossas escolhas geram tudo na nossa vida. Sejamos cautelosos e prudentes para tomar uma decisão. Foi interessante que Elizabeth Elim, eu chamei ela para fazer o caminho de Santiago. Ela sempre vai, ela foi 3 vezes para o Japão, foi para o Peru, e aí ela ficou 90 dias pensando. Ela usou esse poema, Elizabeth Elim. Aí, 90 dias depois, eu fiquei 90 dias, não ficou 4 anos, né? Eu fiquei 4 anos para desativar um instituto lá de São Paulo. Ela ficou 90 dias. Aí, 90 dias depois, ela me procurou e falou: Johnny, eu vou com vocês. Entendeu? E me deu muita alegria, né? Que a gente gosta muito de estar com ela, né?
Ela agrega demais. Aí a Dulce Maluf, outra amiga muito querida. Gratidão, poema muito esclarecedor. Muito bem. Nossa amiga da Ilha do Governador, minha conterrânea, Viviane Mocodes, também vai caminhar. E foi para Portugal, já foi para o Japão, né? Só o tempo para constatar que quem não opta pelas facilidades, muitas vezes tão sedutoras, lá na frente tem a certeza que valeu a pena. Pois é, a Viviane, ela é novinha, né? E ela, entendeu? Graças a Deus ela teve acesso a tudo isso bem jovenzinha e ela tem umas decisões bem assertivas, tá? Parabéns, Viviane. A Dulce aqui esclarecendo, consertando o texto, né? E a Mayra Orti, outra querida amiga, né? Cautela e canja de galinha nunca fizeram mal a ninguém. Muito bem. Ok, deixa eu ver se lá no grupo provisório ninguém escreveu, apesar dele estar aberto, tá? Ninguém escreveu. Ana Esther Rodrigues, eu também sou muito apressada, valeu. E a Misako, né? Misako, ela vem da Seishonoye, né? Muitos anos, muito sim, experiente, muito estudada, né? Já viajou conosco para o Peru, para Machu Picchu. Mais do que fazer as coisas apressadamente, principalmente seria importante conectar com Deus e com a energia positiva do universo, entregar o problema para Deus, confiar e ter a fé de que a melhor solução virá. E vem por intuição, né? Deus vai guiando a gente. Mas esse poema cai como luva para mim. Fazer as coisas com pressa e com a força da nossa própria cabeça. Estar no caminho correto é fundamental para a gente contribuir na melhoria da sociedade. Muito bem, Misako. Adriano Oliveira, tá? Ele é mestre de Reiki, né? Devemos estar sempre seguindo o caminho da obediência e sabedoria. Dessa forma, trilhamos o caminho do sucesso e da fé. Maravilha. Ok, são 20 horas e 44 minutos.